Arigaredia Harkamara. Pai, que eu falo a tua vontade. Vamos abrir em Romanos 4:20. Uma vez eu ouvi um pregador dizer, podiam-lhe tirar tudo, tudo, tudo o que tem, família e tudo, tirar-lhe tudo. Ele diz que iria ter tudo outra vez por causa da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus lhe trouxe tudo à sua vida. E se realmente pensarmos um pouco, realmente a palavra tem algo que mexe connosco, com a nossa vida. Foi por ela que nós conhecemos Jesus, é por ela que nós entendemos a vontade de Deus, mas é também por ela que nós nos movemos para confiar em Deus. Veja o que está aqui escrito. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que ele tinha prometido, também é poderoso para o fazer. Estava a falar de quê? Estava a falar de Isaac, o nascimento de Isaac. O nascimento de uma promessa que Deus tinha feito a ele, que ele havia de ter um filho. Ele estava com 99 anos, a mulher com 89, ou perto dos 90 também. A mulher toda a vida foi estéril, já tinha deixado o costume das mulheres, portanto não podia gerar filhos. Mas haverá alguma coisa difícil para Deus. Não pode mudar tudo em qualquer instante. E a palavra de Abraão, aquilo que ele sentia, aquele tanto certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso. Muitas promessas nós temos na Bíblia. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Não é por acaso que Deus colocou essas promessas. Para nós saibamos, nós temos que semear para poder colher. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o Nome de sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensa. Obrigado, Pai, por poder semear no teu reino e confiar em ti, porque dependemos de ti, Senhor. E somos teus. Pertencemos a ti. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Josué 21:43. Josué 21:43. O título da mensagem é Deus que cumpre. O título da mensagem de hoje é Deus que cumpre. Eu acho impressionante o que Deus faz. Eu acho que cada vez que mais. Eu aconselho a todas as pessoas que me estão a ouvir, eu aconselho a todas as pessoas fazerem lerem. Eu sei que é muito mais fácil ouvir, é muito mais fácil ver um vídeo, é muito mais fácil, mas ouça, não estou a dizer que não o faça, mas eu estou-lhe a dizer que você vai edificar muito mais, vai se encher muito mais de ler a palavra de Deus. Há passagens impressionantes. Eu pensava que ia falar sobre uma delas, uma que eu li que eu achei impressionante.
Porque Deus até faz os inimigos dizerem bênçãos para a nossa vida. E isso é que é impressionante. É que Deus não só nos guarda, não só nos protege, mas também põe os outros a falar bênçãos para nós. Isto é a verdade. Mas veja o que é que está aqui escrito em Josué 21, 43. De sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Foi através de Moisés que estas palavras foram ditas, que Deus deu a Moisés e que Moisés falou ao povo. E tudo que Deus falou cumpriu. Então, por aqui nós vemos que cada vez que Deus fala, cada vez que Deus nos mostra algo na sua palavra, Ele nos está a dizer: o que eu falar, eu vou cumprir. Isto é muito importante, porque há grandíssimas e preciosas promessas na palavra de Deus. Ainda hoje, eu estava a declarar uma delas. E eu estava a dizer: Senhor, estás a ver? Olha o que a tua palavra diz. Porque está escrito em Isaías: entremos em juízo, traz-me as tuas razões, entremos em juízo juntamente para que eu te possa justificar. Eu estava a fazer lembrar a Deus a tua palavra. Será que Deus não sabe a sua palavra? Claro que sim. Mas você sabe a palavra de Deus. Deus disse ao povo que tirou do Egito: tu inculcarás nos teus filhos esta palavra. Inculcar é colocar dentro de. É, é, é como na madeira abrir um buraco com uma broca, depois colocar algo lá dentro e depois voltar a tapar. É colocar dentro da pessoa. Nós devemos dar aos nossos filhos, à nossa descendência, devemos dar a palavra de Deus para que eles vivam por ela e não vivam pelas coisas deste mundo. Não vivam na confiança de não, isto é assim, vai acontecer assim. Não, porque pode não acontecer. Mas o milagre pode acontecer. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Se Ele prometeu que nos ia guardar, que nos curava, que nos libertava, que nos abençoava, por que é que isso não vai acontecer? E é aqui que entramos nós, humanos. Se Ele próprio diz que todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma caiu por terra, tudo se cumpriu. Não era a Ele cumprir na nossa vida tudo o que Ele deseja, tudo o que Ele falou a nosso respeito. Lembro-me que ao princípio nós cantávamos muito, quando no início de eu estar na igreja, nós levantávamos a Bíblia, na altura em papel, levantávamos a Bíblia e dizíamos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Glória a Deus. Será que temos? O que é que eu quero dizer com isto? Há alturas nas nossas vidas, porque passamos por fases, que nós não sabemos às vezes o que está a acontecer. John Beaver escreveu um livro que se chama Vitória no Deserto, em que ele passou por esse deserto, uma circunstância que ele não entendia, mas que ele dizia que era tempo de mudança. E eu creio que assim é. Mas vamos entender uma coisa. É nos tempos mais difíceis que mais nos devemos agarrar a Deus. É nos tempos
que é a maior dificuldade, em que devemos nos afastar de tudo e nos concentrarmos só em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Se não fizermos assim, nós vamos perder. Alguns podem dar culpas a Deus, mas acredita, a culpa não é de Deus. Há pouco tempo até mandei um vídeo para os meus filhos que eu ouvi de um pregador. Ele dizia muitas das vezes nós protegemos os nossos filhos demasiado. Claro que queremos bem a eles, mas será que eles estão preparados para a vida? Será que eles estão preparados para ter de pagar uma casa, ter que se pagar isto, aquilo, aquilo outro, estar a contar dinheiro, estar a ver que é preciso fazer isto e aquilo, e ter isto e aquilo, porque é necessário. Nós temos de ter comida, nós temos de ter contas pagas, nós temos de ter casa, temos de ter carro, não é? Acabamos por ter que ter, por causa de nos logarmos. Será que Deus não sabe tudo isso? E nós estamos preparados para isso? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pensa assim, então não é só de comida, não é só de coisas, não é só de bens. Não. Mas sim de toda a palavra de Deus. E você conhece essa palavra? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Ele tem muitas. Você conhece o que Ele disse para o poder voltar a lembrar a Ele que Ele disse? Embora Ele sabendo o que disse, você o lembrando está-se a fortificar é a si, não é a Deus. Deus sabe muito bem o que falou. Mas você está a dizer, Senhor, eu confio em Ti, porque eu confio em Ti. Tu disseste. Então podemos, nessa altura, começar a fazer as coisas mais estranhas. Porque Deus prometeu. Porque Deus prometeu. Um homem estava em África e aconteceu que havia uma doença que estava a matar toda a gente. E essa doença que estava a matar toda a gente, as pessoas entravam-se em cabanas e estavam todos mortos. E ninguém entrava lá dentro com receio de apanhar. Então um homem de Deus que estava lá começou a entrar nas cabanas e a trazer as pessoas para fora, a tirar, a enterrar. Não sei se não estava a queimar também, porque convinha que fossem queimados os corpos. Para quê? Para destruir aquela praga, para acabar com aquela praga. E outros que lá estavam acharam aquilo impressionante, mas como é que a doença pega-se nas outras pessoas e em si não pega? E ele dizia, eu creio na palavra de Deus, eu creio que nenhum mal me será, na praga alguma chegará até mim. Eu creio, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do lei do pecado e da morte. Por isso eu tenho vida. Dizia esse homem. E ele virou-se para isso e disse, vamos fazer uma experiência. Vamos tirar um bocado de saliva daquele homem. E foram buscar um bocado de saliva e meteram na mão dele. Quando meteram ao microscópio, aquela saliva tinha os germes, tinha doença. Mas quando meteram na mão dele e foram ver ao microscópio, mal tocou na mão dele, morreram. Por isso é que ele não estava a ser afetado. Que ele declarava a palavra de Deus, confiava na palavra de Deus e agia em conformidade. E era abençoado por isso. Será que Deus o vai abençoar? Ele promete. Por que é que não irá abençoar?
Será que Deus o vai libertar? O vai curar? Ele promete, porque não o faria? Às vezes na nossa mente trava-se uma batalha tremenda. Será que Deus está a ouvir? Será que Ele vai fazer? Será que Ele... Na nossa mente trava-se uma batalha tremenda. E só à medida que nós andamos anos e anos com Deus, ouça, andamos anos e anos com Deus, é que vai diminuindo, mas não diminui por completo. Porque há alturas que chega em que nós estamos perante uma situação, dizemos, Senhor, agora, e agora, Pai? Conheço o que a tua palavra diz isto, diz aquilo. Agora, Senhor. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Deus sabe muito bem. Embora que para nós às vezes pareça loucura e ver como é que é possível, como é que se vai resolver, como é que vai dar. Realmente em todos estes anos, em situações em que estive, que foram complicadas, Deus sempre me livrou. Eu creio que não vai parar agora, vai me livrar sempre. Até o último dia que eu estiver nesta terra. E eu creio neste grande Deus. Tudo pode, tudo faz, a nosso favor. Se Ele próprio deu o seu Filho Jesus, não nos dará também com Ele todas as coisas. Nós às vezes, quando estamos perante as circunstâncias, perante a dificuldade, perante a doença, perante os problemas, às vezes o nosso foco deixa de ser Deus e começa a ser os problemas. Olhamos mais para os problemas do que olhamos para Deus. Eu lembro-me sempre o que aconteceu com uma primeira irmã nossa, em que aconteceu partilhas e irmãos tiveram-se a juntar por causa de uma casa que havia na terra, que havia numa determinada povoação, que era a casa dos pais. Os pais tinham morrido e agora tinha que ser dividida a casa, ou tinha que ir para um deles. E todos diziam que devia de ir para esta nossa irmã. E esta nossa irmã gostaria de ficar com a casa. Ela não tinha capacidades de poder fazer. Então ela veio, isto era no Alentejo, ela veio. Quando vinha para cá, parou um pouco o carro debaixo de uma árvore. Estava sombra. Debaixo dessa árvore ela pensava como poderia resolver a situação. E adorava a Deus. Cantava para Deus, adorava-o. Ela não sabia como ia. Quando chegou a casa, estacionou o carro, subiu para casa e depois estava lá perto uma pessoa que era conhecida dela, que era inclusive a sua senhoria, portanto, a quem ela pagava renda. Estava lá e ela desabafou sobre a circunstância e a senhoria dela virou-se para ela e disse assim: já não te tinha dito, tudo o que precisares, eu te empresto. Eu empresto o dinheiro para pagares aos teus irmãos. E assim ficou resolvido. Ela emprestou o dinheiro, depois ela foi pagando a essa senhora, ficou tudo bem. Glória a Deus. Será que Deus não sabe o que nós estamos a passar? Sabe. Será que Ele não sabe como resolver? Bem sabe. Agora a pergunta que você faz constantemente, então porquê é que não resolve? Porquê é que não faz já? Há um tempo para tudo debaixo deste céu. Há um tempo para tudo. E a única coisa que você tem que fazer é se levantar e dizer: Senhor, eu não sei porquê. Eu não sei o que é que está a acontecer, porquê é que está a acontecer, mas eu confio em Ti.
E sei que tudo podes, que nada, nenhum dos teus pensamentos, nenhuma das tuas vontades pode ser impedida. E sei que tu vais cumprir a tua palavra, né? No nome de Jesus. Eu sei, Senhor. Veja o que está aqui escrito. Números 23, 19. Vamos lá abrir. Números 23, 19. É impressionante o que Deus faz. De veras, impressionante o que Deus faz. Diz aqui em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Claro que sim. Deus honra a sua palavra e honra nos fala e o que nos mostra. Ouça, eu lembro-me do músico de Deus, em que ele agarrava e fez uma canção e fez canções, várias canções, fez um CD e estava a mostrar os CDs e ia de sítio em sítio, de gravadora em gravadora para ver. Ele já tinha feito o CD, já estava tudo feito, eu só ia mostrar para ver se eles queriam distribuir. E ele entrou gravadora a gravadora e eles diziam que não, que não, que não. Mas ele tinha sentido que devia de fazer. Ele tinha sentido que era de Deus. Nessa altura, quando nós estamos a receber nãos, quando nós estamos a ver todas as impossibilidades, como é que nos sentimos? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos deixou? Não. Mas eu creio. Até que ponto é que nós confiamos realmente em Deus? Mesmo quando todas as circunstâncias se voltam contra nós. Claro que depois Deus o abençoou e houve uma gravadora que aceitou e ele conseguiu colocar o seu disco e fez muito mais discos e é um dos nomes conhecidos em louvor e em adoração a Deus. Quero que você entenda, quando Deus está no processo, ninguém pode fazer contra. Quando você está com Deus, mesmo você olhando para as circunstâncias que elas não sejam boas, mesmo que tudo parece de mal a pior, quando você está com Deus, Deus está consigo. Não o deixa, não o desampara e garantidamente o vai ler. O que é que você tem que fazer? Perseverar até ao fim, continuar até ao fim, confiar até ao fim. Você pode dizer, Senhor, mas como é que isto é possível? Fiz eu alguma coisa de errado? Houve alguma coisa que eu não tenha feito como deve ser? E você ora por outros assuntos e o assunto que você ora é liberto, é abençoado e noutros assuntos não é. Você diz, estou a perceber. Se eu tivesse feito alguma coisa de errado, então seria para todos os assuntos. Mas não é. Eu às vezes lembro-me da história de Jó. Não é fácil ler a história de Jó. Você, quer dizer, ler até é capaz de ser fácil, não é? Se você ler como se estivesse a ler um livro. Mas se você ler e pensar sobre aquilo que aconteceu a Jó, difícil. Jó era um homem próspero e filhos estavam abençoados, tinham tudo.
Mas ele tinha receio que acontecesse alguma coisa de mal aos filhos. E realmente o receio que ele teve aconteceu. Então ele perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos e depois perdeu até a sua saúde. E no meio de toda esta dificuldade, ele nunca desonrou a Deus, nunca culpou a Deus de nada. Antes exaltava e glorificava a Deus. Mas depois começa um processo em que os amigos vêm e em vez de o ajudar, em vez de coisa, o culpavam ele das coisas. Se calhar fizeste alguma coisa de errado, se calhar fizeste alguma coisa que não devias ter feito, se calhar fizeste isto. Em vez de o ajudarem, de o levantarem, não. Neste mundo, ter os amigos certos é muito importante. Ter as pessoas certas ao nosso lado é muito importante. Porque há alturas em que nós podemos até duvidar, mas Deus está lá. E cabe nós olharmos para as circunstâncias e nos agarrar a Deus, agarrar à palavra de Deus, ler, buscar ao Senhor, confiar, ler. Senhor, tu dizes na tua palavra, Pai, isto. Tu dizes na tua palavra aquilo. Eu creio que tu já estás a operar na minha vida no nome de Jesus. Eu creio que já me tiraste da situação onde eu estou. Eu creio que já me curaste, já me libertaste. Eu creio que já me abençoaste. Eu creio. E à medida que você faz isso, acontece a diferença. Na vida de Jó aconteceu a diferença. No final do livro de Jó, ele vira-se e diz: Antes, Senhor, eu conhecia-te pelo ouvir, agora te conheço face a face. Agora sei quem tu és. Agora sei que tudo podes. Agora sei que tu és Deus. E será que não é isso que Deus tenta fazer nas nossas vidas quando chega a um determinado ponto é que nós pensamos que não vemos solução? Será que não é isso que Ele nos quer mostrar a nós? Que Ele é Deus, verdadeiramente poderoso e tudo pode fazer. Tudo. Será que nos vamos deixar abater pelas circunstâncias? Ou vamos confiar no Deus que temos? No grande, poderoso. O Deus que abriu o mar vermelho, fez passar o povo no meio. Foi o Deus que fez afundar os muros de Jericó. Foi o Deus que livrou Daniel da cova dos leões e fechou a boca aos leões. Foi o Deus que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem no fogo e não queimassem nenhum fio de cabelo, nem ficassem com cheiro a fumo. Grande e poderoso é o nosso Deus. Você confia nele? Você verdadeiramente confia nele? Vamos abrir em Hebreus 10, 23. Isto é muito importante, o que vamos ler agora. Romanos 10, 23. A diferença entre ter vitória. Hebreus 10, 23. A diferença entre ter vitória e não ter depende deste versículo bíblico e do que você faz com ele. Veja o que está aqui escrito. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você tem que manter firme a sua confissão. Se você... Vou-lhe dar o exemplo em relação à cura divina. Porque poderia ser outro qualquer, mas vou-lhe dar o exemplo de cura divina. Você está a passar por problemas de saúde complicados. Você está a passar por situações de doença, de dor e tudo mais. O que é que você deve fazer?
retenhar firme a confissão da sua esperança. Deus falou, Ele vai cumprir. Ora, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. Se fomos sarados, estamos curados. E nós temos que declarar isto constantemente. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquilo que prometeu. Esta promessa tem que estar viva nas nossas bocas constantemente. Temos de estar a falar ela constantemente. Porque ela é que nos vai livrar da doença e da dor no nome de Jesus. Você vai dizer, mas como é que palavras ditas porque vêm num livro têm poder? Você não percebe. Eu não sei se você alguma vez foi um bruxo, espero bem que não. Mas eu lhe vou dizer, as pessoas que lá vão acreditam que essa pessoa tem algum poder de poder mudar a sua vida. E o que essa pessoa vai fazer é trabalhos, é palavras que ela vai dizer que vai mudar as coisas. Elas acreditam, não quer dizer que mude. Eu lhe vou dizer que vai mudar, sim, mas vai piorar tudo. Só há um caminho para Deus. É Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho. Nós temos acesso a Deus. Não é através de imagens, não é através de santos, não é através de nada disso. É através de Jesus. Nós devemos pedir a Deus Pai tudo o que pedimos em nome de Jesus. Pai, eu te peço alguma coisa em nome de Jesus. E Ele nos responde por causa disso. Por causa do nome de Jesus. Por causa de Jesus. Então, quando se faz confissão, nós estamos a declarar a palavra de Deus outra vez para Deus e para o mundo ouvir. E à medida cada vez mais que você confessa, quanto mais confessa, mais posse você vai tornando desse versículo. Até que chega uma altura em que você diz, dor não pode estar no meu corpo, porque eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Doença, tu não podes estar no meu corpo, porque eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Esta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto acontece em todas as áreas da nossa vida. À medida que nos determinamos cada vez mais em ouvir, em falar, em confessar, nós recebemos a vitória. Eu contei-vos, já contei mais do que uma vez, que eu tive um problema tenho uma cadela muito grande, uma pastora alemã, e puxou-me para o braço e deu-me um esticão no braço e doeu. Cada vez que eu levantava o braço doía-me. Eu tinha que pendurar o meu cinturão quando eu era guarda noturna e doía. Mas cada vez que doía eu dizia obrigado Pai que eu estou curado em nome de Jesus. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Será que foi instantâneo? Pronto, eu declarei isso e glória a Deus, já está. Não. Levou algum tempo. Não sei quanto tempo levou, mas levou algum tempo. Mas chegou uma altura que eu já fazia tudo, eu metia o braço atrás das costas que não podia fazer, eu já levantava, estava curado. A palavra de Deus me curou. Deus me curou porque se moveu na sua palavra. Que Ele vela sobre ela para a fazer cumprir na nossa. Ele observa se ela está a ser declarada e onde estiver a ser declarada Ele se move. É isso que você tem que fazer. Eu vou voltar a ler o versículo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isto é um ponto de viragem na sua vida. É a diferença por completo
em que você não importa as circunstâncias, não importa o que está a acontecer, não importa a dor, não importa os problemas, não importa isto, à medida que você confessa, 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 crê, declara, declara, você recebe a bênção da sua teimosia em Deus, do seu confiar em Deus. Você confiar a palavra de Deus, eu estou curado no nome de Jesus, eu estou liberto, eu estou abençoado, porque tu dizes, Pai, que és tu que me enche a minha boca de bens. Digno é o operário do seu salário. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu já tenho em grande abundância no nome de Jesus. À medida que declaramos com a nossa boca, bênção, vem até nós. Porquê? Porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. A palavra que sair da boca de Deus não voltará para Deus vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Fará que é a sua vontade. E a sua vontade é que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Entende? A diferença somos nós que a temos que fazer. É a nossa confiança, a nossa perseverança, é a nossa teimosia. Embora ser teimoso é considerado no mundo não como, como uma coisa boa, mas eu acredito em mim. Você ser teimoso na palavra de Deus, ser teimoso em Deus, só lhe traz bênção para a sua vida. À medida, quando Deus está-me a lembrar de algo que eu fiz quando eu orei para a esposa e eu dizia obrigada, Pai, no nome de Jesus. Aquele que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu todos os dias orava esse versículo. Quanto tempo levou? Não sei, talvez um ano. E Deus me trouxe a mulher que Ele preparou para estar comigo. No nome de Jesus. Algumas talvez, não mais, 8 e 2, em 10 meses nós casamos. Você dizia assim, mas não se conheciam bem e tudo mais. Eu não precisava de conhecer. Foi Deus que me trouxe. Entender? A mulher que eu tenho foi trazida por Deus para a minha vida. Portanto, eu sei que é a mulher que Deus quer para mim e Ele sabe que é a bênção para mim. Eu não preciso de ficar mais nada, fazer mais nada. Entende? E você pode dizer, mas às vezes as pessoas têm esta e aquela diferença e nós notamos as diferenças. Pois, mas no fundo eu lhe vou dizer uma coisa. O que vale não é as diferenças. O que vale é ter a pessoa ao nosso lado. Realmente sempre. Haja o que houver. Esteja em que circunstâncias estivermos. Esteja no bom, esteja no mau. Estar sempre ao nosso lado. Isso é uma verdadeira bênção. Isso realmente é um cônjuge que você deve ansiar para ter na sua vida. Porque quando está bom, é muito fácil. Mas quando as coisas não estão boas, como é que é? É aí que se conhece o verdadeiro cônjuge. É aí que se conhece quem é a pessoa que você tem ao seu lado. Eu lhe quero dizer, Deus tem muito mais para si do que você pensa. Mas você e eu precisamos ser moldados em Deus. Precisamos de depender unicamente, exclusivamente da palavra de Deus. Eu sei que isto parece estranho, mas como? Bem-vindo ao deserto. É aí que você aprende. Sabe que no deserto há falta de tudo. No deserto não há água. No deserto não há coisas boas. Há muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. E há muita areia. O que é que isso contribui para a sua felicidade? Nada, absolutamente nada.
É nessa altura que você só pode depender de Deus e buscar a Deus e confiar em Deus e declarar a palavra de Deus e dizer: eu estou contigo, Senhor, não importa o que aconteça, eu quero é estar contigo. Pois Jó fez uma declaração impressionante. Ele tinha perdido casas, ele tinha perdido todos os bens, gado, tinha perdido tudo, perdeu os filhos, tudo, tudo. E ele agarra e diz assim: o Senhor Deus, o Senhor tirou. Pastor, não é fácil fazer uma declaração destas. É fácil fazer uma declaração destas quando nós estamos bem. Agora, quando estamos mal. E depois ele ficou doente. Eu buscava uma telha para raspar, porque ele estava todo em ferida. Todo o seu corpo estava em ferida. E a mulher virou-se para ele e disse assim: é amaldiçoado eu e morre. E ele virou-se: falas que nem uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E nunca, nunca, nunca disse mal de Deus. Pelo contrário, sempre o buscou cada vez mais para o conhecer mais e mais e mais. As circunstâncias, muitas das vezes más, é para você se aproximar cada vez mais de Deus, não é se afastar dele, não é se queixar, não é murmurar, não é então, e agora isto e aquilo, não. Aproximar de Deus. Dizer: Senhor, eis-me aqui, quero-te conhecer. Sei que a tua palavra é verdade e que tu vais cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Como? Eu não sei, mas também não me importo. Isso é problema teu. Eu vou-te contar um segredo. Naquele tempo que eu orava para a minha esposa, para ter uma esposa, eu procurei dentro da igreja várias mulheres que eu pensei que poderiam ser a minha esposa. E à medida que se aproximava, eu via uma e pensava que seria essa, e quando a conhecia, percebia que não era. Depois foi a outra, e depois, quando a conhecia, percebi que não era. Até que cheguei a uma altura que eu parei de fazer isso. Quando eu parei de fazer isso, Deus trouxe até mim. Todos nós, há alturas na nossa vida que queremos dar uma ajuda a Deus. Queremos fazer com que Ele nos abençoe, com que a bênção chegue até nós. Queremos dar uma ajuda a Deus. Mas não é assim. A nossa confiança que vai trazer a bênção. Não importa o que estamos a passar. Importa o que Ele é. Importa o que Ele é. Não importa o que Ele é. O que importa é o que Ele é. Vamos a 2 de Pedro 3,9. 2 de Pedro 3,9. Quando nós queremos uma coisa e queremos que chegue até nós uma coisa, um livramento, uma cura, uma coisa, o tempo para nós é, como direi, é decisivo. Nós queremos que aconteça já. E eu tenho que ser já. Tem que ser já. Eu preciso de agora. Eu preciso de. Senhor, eu preciso do livramento agora. E veja o que está aqui escrito. 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tem que haver mudança em nós. E essa mudança só acontece quando nós buscamos a Deus. À medida que buscamos a Deus, Deus nos molda à sua imagem, Senhor. Então as coisas que para os outros
parecem impossíveis, começam a ser possíveis para nós. Porque estamos a confiar num grande e poderoso Deus que tudo pode. E sabemos que Ele faz. Que Ele nos liberta, nos abençoa, nos traz. Exato. Um dado homem já partiu para o Senhor. Ele era cantor, vindo da droga. Ia à igreja. Depois, quando voltava, ele adorava, cantava e estava em casa. E alguém chegou lá, bateu-lhe à porta e ele abriu a porta e disse: Então, mas estás aqui? Ele dizia: Estou. Ele tinha tido muito sucesso no mundo lá fora, mas agora não tinha nada. E ele começou a falar a palavra de Deus para a pessoa que lá foi. E a pessoa que lá foi dizia: Então, mas como é que tu dizes que estás bem e não tens de comer? Como dizes que estás bem e estás a passar necessidades? Então, mas que Deus é o teu? Ele levantou a cabeça, olhou para o homem e disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. O outro não entendeu o que ele disse, mas ele sabia o que estava a dizer. Deus sabia o que ele estava a dizer. O diabo sabia o que ele... Quando o povo estava no deserto, tirado a sair do Egito, Deus disse: Eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. E às vezes passarmos por algumas dificuldades realmente é Deus a ver. Tu vais continuar comigo? Vais-me deixar? Vais resolver o assunto pelas tuas próprias mãos? Ou vais deixar que eu resolva? O que é que tu vais? Eu acho que será melhor Deus ser Deus a fazer. Acho. E como é que ele vai fazer? Quando é que ele vai fazer? Não sei. Mas eu não posso esquecer de algumas coisas. Ele permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, nosso Deus Pai. Ele deu o seu Filho por nós. Um grande amor que nos amou. Ele nos quer bem. Ele diz que pensamento de bem e não de mal tem sobre nós. Então, perante isto tudo, se Ele nos quer bem e não nos quer mal, será que não estamos num tempo de aprendizagem para perceber que só andando com Ele e confiando nele é que as coisas vão? Se já está na altura de você se levantar e dizer: Eis-me aqui, Senhor, eu confio em Ti. Haja o que houver. Confio. E confio em Ti, Senhor. No nome de Jesus. Eu quero lhe dizer mais uma coisa e depois vamos orar. Senhor, as circunstâncias podem não ser boas. O que você está a passar pode não ser bom. Mas acredito que o melhor virá. Porque Deus está a preparar tudo para a sua vida. Na sua vida. E muitas vezes, quando nós olhamos para as coisas onde parece impossível, apenas basta um clique. Deus muda tudo. Onde não havia, passa a haver.
Onde havia dor, agora há cura. Não. Porque Deus tudo pode, tudo faz a nosso favor. Deus nos ama. E você nunca se pode esquecer disso. Nunca se pode. Há um filme que passou já passou nos cinemas, passou na televisão e tudo. É um filme que se trata sobre o Noé dos tempos presentes, por assim dizer, em que ele tem que construir um barco, tudo plano divino. É um filme que é para rir. No entanto, cada vez que chega a meio do filme eu não consigo, eu estou a chorar. Porque quando ele diz, só eu te ouço a ti, mais ninguém te ouve. Quando ele diz aquilo, eu deslagro em lágrimas porque eu sei o que ele está a dizer. Às vezes não é fácil. Quando todos à nossa volta, não estou a dizer familiares diretos, às vezes outras pessoas dizem, mas e agora? E como é que vai ser? E como é que vai resolver? E como é que vai... Por isso é que eu não conto a minha vida a ninguém. Ninguém sabe da minha. Ninguém sabe o que se passa. Nada, ninguém. Para que não ponham questões, para que não ponham possibilidades, mas tem que fazer assim ou assado. Nada, ninguém sabe nada. Deus sabe o que é que está a fazer. E glória a Deus. Portanto, eu peço ao grupo Louvor que venham para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos lá orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor. Tu sabes quem eu sou, me conheces desde que eu nasci. Sabes tudo da minha vida. Melhor que eu. Muito melhor que eu. Mas eu preciso da tua ajuda. Preciso de andar cada vez mais contigo. Compreender-te, entender-te. Crer em ti mais e mais. Confiar em ti. Sei que tudo podes e que tudo vais fazer, Senhor, porque tu és Deus. Tu és Deus. Não há outro como tu. E eu te agradeço por o teu amor, por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, por tudo o que tens feito por mim e continuas a fazer e vais fazer, Senhor. Graças te dou e agradeço pelo bom Deus que tu és para mim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu lhe digo muitas bênçãos. Muitas bênçãos, Jesus. Bom fim de semana. Amém.